Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que não deu o golpe da maioridade pra poder governar o Brasil. Eu acho sensacional a história do golpe da maioridade. Dá um RG falso pro menino pra ele ser o imperador do Brasil. Com o final de Éramos Seis, estamos pertinho da estreia de Nos Tempos do Imperador, da Teresa Falcão e do Alessandro Marson, que são os autores de Novo Mundo. Outra novela histórica aí pra conta. Sim, e Nos Tempos do Imperador é uma continuação de Novo Mundo, só que se passa 30 anos depois, passa em 1856. Então, se você quer saber o que é essa história, o que esperar de Dom Pedro II, o que ele tem de diferente de Caio Castro, e quem são os outros personagens dessa história? Quem será o Chai Suede Power Ranger pronto para salvar o Brasil em qualquer oportunidade nessa novela? Então, fica aqui nesse vídeo que a gente vai explicar tudo. Ou quase. Começando, pra quem não conhece, Novo Mundo foi uma história que era ambientada no Primeiro Império do Brasil. Teve a história do Dia do Fico, teve Caio Castro erguendo a espada e dando a independência pro Brasil. Tinha os personagens históricos que existiram de verdade, mas por trás tinham personagens fictícios criados pelos autores que conviviam com eles. É aquele tipo de personagem de que eles podem até ter existido no mundo real, mas não há registros deles nos livros. Obviamente não existia um Chai Suede conseguir atravessar um estado inteiro para levar uma carta. Sim. Mas a gente finge que poderia acreditar. Teve aí o filme 1919 que o cara passa por sei lá quantas coisas de guerra pra 1917 para entregar uma cartinha também. Os autores, a Teresa Falcão e o Alessandro Marson, estão de volta com mais uma história histórica. E dessa vez a gente vai conhecer o reinado de Dom Pedro II. Aliás, a novela já começa diferente, porque a novela se passa já com o Dom Pedro velhinho, olhando pro passado, olhando pro horizonte, com barba branca, pensando, nossa, essas coisas que eu passei na minha vida. E aí tem o flashback. É o Telecurso 2000 da Globo, pra você aprender história assistindo novela. Nos Tempos do Imperador se passa em 1856, que é exatamente 30 anos depois que Caio Castro declarou a independência do Brasil com a ajuda da Carta de Chai Suede. Da novela anterior, os únicos personagens que vão se manter é a Germana e o marido dela, mas aí é uma graça dos autores, porque a Germana era a dona da taverna. Dom Pedro II é interpretado pelo Celton Mello, como a gente já disse. Ele é casado com Teresa Cristina, que é Letícia Sabatella, que tava... Eu ia falar que tava meio sumida, mas ela tava em Órfãos da Terra outro dia. Em Órfãos da Terra, só que tiraram ela muito cedo. Ele tem suas filhinhas lá, tem a Leopoldina, tem a Isabel. E aí, ele tem uma reunião com Solano Lopes, que era o presidente e general do Paraguai. E aí ele tem essa reunião, ele tem essa conversa e percebe... Esse cara é um pouco suspeito. Eu acho que ele é ligeiramente ditatorial, um pouquinho fascista e pode querer dominar todas as coisas. Aí acende o alerta amarelo dele e ele fala: preciso fazer alguma coisa para defender o Brasil. É engraçado, na história o Dom Pedro I sempre é visto como o Marcos Pasquim, como aquela pessoa, pescador parrudo, pegador, mulherengo. E o Dom Pedro II é mostrado sempre como uma pessoa culta, elegante, que tinha o senso de coletivo. Ele queria defender e unir o Brasil, como se fosse um grande altruísmo da parte dele, omitindo boa parte das coisas que ele fazia de errado. Assim, sendo que ele só estava pensando em continuar no poder, não é mesmo? Como qualquer político. Fora que tem histórias horrorosas, tipo a rivalidade dele com o Barão de Mauá, que o Barão queria modernizar o Brasil, e aí fez umas pequenas ofensas pro Dom Pedro, ele ficou putaço, enfim. Não vai ter isso na novela. Ele decide unificar o Brasil, que pode ser separado com uma iminente guerra do Paraguai. Como ele vai ficar longe das suas filhas, ele decide chamar Luísa, a Condessa de Barral, que é interpretada por Mariana Ximenes, para ser a preceptora dos filhos dele. O que é uma preceptora? Uma pessoa que cuida dos filhos. Eu realmente não sabia. Quando apareceu essa palavra, eu tive que jogar no dicionário pra ver. Tipo uma governanta da família. Tipo o Renato Aragão no filme Noviço Rebelde. Referências cultas, é isso que estamos encontrando aqui neste canal. E aí, ele sai em sua jornada, deixando a preceptora. Porém, quando ele bate os olhos na preceptora, começa a tocar Quando a luz dos olhos meus... Ele se apaixona perdidamente e aí teremos o triângulo amoroso histórico formado por Teresa Cristina, a Condessa de Barral e o Dom Pedro II. A novela acaba dessa forma, só com esses personagens? Não, porque temos mais personagens. Tem a galera inventada. Bom, aí temos Pilar. Pilar, que é uma mulher à frente de seu tempo, a famosa... Interpretada por Gabriela Medvedovsky.
De novo, eu quero fazer esse apelo. Você, ator jovem, que está entrando agora em Malhação, é muito difícil pronunciar esses nomes. Pilar, uma mulher, a famosa mocinha à frente de seu tempo, que tem toda a novela histórica de Globo. E o pai dela queria que ela casasse com Tonico. Tonico, que nada mais é do que o verdadeiro Vanderlei, que é o Alexandre Nero, futuro candidato a deputado da Bahia. Ele ia ser um homem poderoso. É engraçado, porque é muito comum essa figura da mulher protagonista à frente de seu tempo. Porque a Pilar vai ter pensamentos muito modernos, muito século XX, XXI. Porque ela quer ser médica, ela quer estudar e o pai dela não permite isso. Sim, ela quer se tornar uma mulher independente, é uma famosa mocinha à frente do seu tempo. Que não existia, né? Tipo assim, existia muito pouco. Ela é o equivalente à personagem da Isabelle Drummond na telenovela. Sim, equivalente à personagem da Natália Dill no Orgulho e Paixão. Você já pode achar aí várias. A Andréa Horta no Liberdade e Liberdade. Mas aí o que ela faz? Sabendo que ela quer ser médica e tá com um casamento marcado com o Alexandre Nero. O que ela faz? Ela não casa, né? Porque a mocinha à frente do seu tempo, ela arruma um jeito de não casar. Ela foge. E aí... Quem casa com ele é a Benê. A gente tá aqui com uma coisa da Malhação mesmo. Ela fala, ai, Benê, vai lá, casa com ele, que é a irmã dela. Mandou no zap lá no grupo, Benê, casa com ele. Casa com o Alexandre Nero, que vai ser bom pra você. Enfim, a irmã dela, na verdade, chama Dolores, é interpretada pela Daphne Bozak, ou Bozansky, eu nunca sei direito, mas enfim. Gente, vamos trabalhar de verdade esses sobrenomes? E aí ela foge, ela encontra Jorge, que também chama Samuel. A gente não entendeu mas isso. Mas a gente não sabe muito bem quando que ele usa esse codinome Jorge, quando que é Samuel. Enfim, não importa. Ele é um escravo corajoso e honesto que está lutando contra a abolição, que está lutando a favor da abolição da escravatura. Sim, é a famosa figura do escravo bom. Não tô falando que os escravos eram ruins, mas é aquele escravo, ele queria lutar a favor dos portugueses e defender todo mundo. Essa história aqui, aí tipo, ela vai encontrar com ele, óbvio, porque como ambos são progressistas, eles vão se apaixonar. É muito parecida com a história do Sim a Moça, que a personagem da Débora Falabella se apaixona pelo outro lá, que é o irmão do Quilombo, que só que nesse caso era um cara branco que tava lutando a favor da abolição da escravatura. Enfim, mas você é protagonista agora, ainda bem que temos um protagonista negro nessa novela, que não é igual Salve-se Quem Puder. Mas infelizmente é um protagonista negro e escravo. Mas aí a gente tem esse problema sempre nessas histórias, nessas tramas históricas, que sempre os negros são colocados em papéis de escravos. Sim, né? Aliás, eu tinha ficado tão feliz que tinha tanto ator negro legal nessa novela. Até a Roberta Rodrigues tá nessa novela. Só que aí a gente vê escrava. É sempre um problema, é sempre uma questão. Quando trazem de volta os atores negros, nunca é pra ser protagonista da novela das 7, que tem 3 mulheres brancas lá. Nessa fuga em que o Jorge / Samuel vai conhecer a Pilar, eles vão conhecer também quem? Dom Pedro II, porque é um monarca super acessível, né? Sim, fado acessível. E aí, eles juntos, respeitando a Constituição, eu deixei essa frase que tá no site oficial da Globo, eles vão lutar pelo Brasil. 3 Cavaleiros da Constituição. Aí essa história nos tempos do imperador. E o que você acha disso? Novela histórica, né? Pra mim nunca foge muito do script da novela histórica. Tipo, da novela das 6 com história do Brasil. Eu estou com um pouco de pé atrás. Eu gostei bastante de Novo Mundo, achei uma novela bem legal de acompanhar. Mas em parte disso é porque o Dom Pedro I é uma figura histórica mais divertida. Eu considerando como se fosse personagem de novela, uma figura histórica. O Dom Pedro I era imperfeito, tinha sua amante, que era a Marquesa de Santos, que era a Agatha Moreira. Dom Pedro era bem bonito, era o Caio Castro. Mas ele era uma figura muito mais interessante. Pelos teasers e pelo que foi revelado até agora, parece que tem quase uma santificação do Dom Pedro II. Eu sinto que ele é uma pessoa acima do bem e do mal, uma pessoa que quer o bem do coletivo. Tem até uma frase que eu até anotei no nosso roteiro, eu esqueci de ver. O autor disse que quer a importância do pensar no coletivo, não no individual. Essa coisa de querer, quase como o novo Messias na figura de Dom Pedro II, que, de certa forma, foi um bom político, ele fez alguns bons avanços, mas tinha muitos outros defeitos que as pessoas não levam muito em conta. Eu quero saber se eles vão ser abordados também na novela. Ele era genioso, ele queria se manter no poder, ele era conivente com a escravidão, que quem foi que aboliu
foi a filha dele, e isso porque a situação estava insustentável. Aí eu tô falando essas coisas também, eu posso estar completamente errado e algum historiador vai vir aqui me consertar. Eu não vou dar pitaco sobre essa história. Gente, eu estudei história pra passar no vestibular, e aí tudo que eu não sei, eu tive um bloqueio depois, porque a minha específica era história, eu decorei tudo, eu sabia tudo do Brasil colônia até o Brasil moderno e tudo da história, lá do comecinho da Idade Média até o fim da Segunda Guerra. Só que aí eu esqueci tudo. Professor Tiago, desculpa, eu realmente não sei opinar sobre o que era o Dom Pedro II, se ele era bom, se ele era ruim, eu não lembro mais. Quanto à figura de Dom Pedro, eu vou recomendar, vou deixar aqui na descrição um texto da Valéria Fernandes, ela acompanha aqui o canal, ela tem um blog que fala sobre mangás destinados ao público feminino, e ela também gosta de novela. E aí ela falou um pouco mais sobre a figura de Dom Pedro II. Eu vou deixar o texto aqui embaixo que é bem interessante. Tá vendo? Uma pessoa que de fato estudou isso e pode falar melhor do que ele. Ela tem apontamentos muito bons, inclusive ela não gostou de Novo Mundo. Mas aí ela acha que ela vai acabar acompanhando porque os alunos vão perguntar coisas pra ela. Aí, ó, uma professora de história ligada no que a molecadinha quer, é isso mesmo. Muito bem. Mas eu acho legal a questão do romance histórico, é um negócio que não temos muito no Brasil. E eu acho que o período do Império Brasileiro é um período muito rico. Eu acho que tem umas histórias muito divertidas. Tem aquela série de livros do Laurentino Gomes também, que aborda essa época. Mas é isso. Quanto à história do Dom Pedro, não sei muito o que esperar. Espero que ele não seja canonizado. Mas a respeito da outra história da Pilar e do Jorge / Samuel, eu não sei muito o que dizer, porque... Eu tenho a impressão que todas essas histórias passadas nesse período, elas acabam caindo na mesma história, assim, que é sempre uma mocinha um pouco progressista que encontra um cara também progressista e eles vão tentar, tipo, os dois sozinhos melhorar o Brasil como um todo, como se isso fosse possível. Assim. Respeitando a Constituição. É, tipo, igual assim a moça lá, que os dois juntos conseguiram pressionar os barões do café, horríveis pessoas lá, tipo, apesar de serem todas pessoas horríveis, eles conseguiram os dois forçar com que a escravidão fosse abolida no Brasil. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Tudo cheio de interesse. A escravidão só foi abolida no Brasil porque tinham interesses envolvidos, não foi pela bondade de ninguém. Enfim, então é sempre, né? É sempre muito romantizado. Porém, eu espero que Selton Mello não tenha cometido o mesmo erro de Eduardo Moscovitz. Nossa, imagina! O Selton Mello tá sem fazer novela faz muito tempo. A gente não pegou a última novela que ele fez, mas faz bastante tempo. Eu vou chutar que foi a Indomada. O Eduardo Moscovitz ficou uma década longe das novelas. Quando voltou, ele só pegou novela ruim. E aí, assim, eu acredito no julgamento do Selton Mello. Eu acho que ele não ia se meter a fazer novela de volta se ele não acreditasse que essa novela tinha muito potencial pra ser boa. Mas, por outro lado, eu também acreditava no julgamento do Eduardo Moscovitz, que voltou pra fazer novela do Gato. Eu acredito bastante no julgamento da Letícia Sabatella, que pega sempre bons projetos. Porém, o último projeto dela foi Órfãos da Terra, então já não sei mais... Mas aí mataram ela logo. Aquele começo era bom. Então. Então ela julgou bem. Mas eu sempre acho que acaba indo meio mais pra água com açúcar mesmo, assim, pro romance, pra uma coisa bem romantizada de como as coisas aconteceram. Sim. Espero também que a Pilar não tenha o mesmo problema da... Era a Ana, não era? A protagonista do Novo Mundo? Acho que é. Porque a Ana era uma mulher muito inteligente, apresentada como uma mulher muito inteligente, porém ela caía nos planos mais rasteiros de Gabriel Braga Nunes. Mas é porque o Gabriel Braga Nunes a gente não pode culpar a pessoa. Porque ele vem oferecendo vantagens e todo mundo acredita. Várias aí mulheres aí que estavam, né? A Bruna Marquezine. Todas as mulheres inteligentes que caem sim na lava do Gabriel Braga Nunes. Vamos ver se o Alexandre Nero tem esse poder de persuasão de fazer que essa mocinha tão inteligente e progressista caia em seus planos. Com certeza. Mas e você? O que você espera de Nos Tempos do Imperador, a próxima novela das 6? Deixa aqui nos comentários, aproveita e segue a gente nas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, que é muito importante. Se você for professor de história ou tiver um conhecimento de causa, diga um pouco aqui suas consternações a respeito de Dom Pedro. Que sempre comenta aqui que é historiador. Eu lembro dos comentários dele, realmente. Augusto, sim. Você pode comentar aí também, a gente vai gostar de saber o que vocês estão achando desse Dom Pedro. É isso. Então até mais, gente. Tchau. Buenos días, señora. Yo soy un jagunço paraguayo. Estoy aquí para matar usted. Para quê? Paraguay.